Vamos lá? Estamos com mais um vídeo. E dessa vez, rapaziada, olha isso. As consequências da morte de Chaves. É uma coisa bizarra, mas é complicado, né? Porque está indo. Vamos lá, é um vídeo que eu não assisti ainda. E é uma dúvida que eu sempre quis saber, né? As coisas estranhas que acontecem com o que acontecia no Chaves. Então, vamos lá. Chaves acorda de um sonho muito bom. Ele sonhou que estava comendo um delicioso sanduíche de presunto. Ele se levanta e nota que o Kiko está no outro pátio. Ele está com 2 sanduíches de presunto nas mãos. Chaves pensa em pedir ao Kiko, porém ele já sabe a resposta. Chaves retorna triste para sua casa no número 8. Será mais um dia de fome e solidão, mas ele tem uma ideia. O Jaiminho sempre lhe dava algumas sobras da janta da noite anterior. Só que faz uns dias que ele não aparece mais para entregar as cartas. Entrando na casa dele, Chaves o encontra na cama sem vida. Jaiminho faleceu de velhice. E Chaves, na sua inocência, pensa que ele evitou cartas. Entrando na Depois eu pego isso aqui. casa dele, Chaves o encontra na cama sem vida. Jaiminho faleceu de velhice. E Chaves, na sua inocência, pensa que ele evitou a fadiga para sempre. Chaves olha as panelas, mas infelizmente só tem feijão estragado. Ele está magro, fraco e desnutrido. Sem forças, ele decide ir pro barril para descansar. Sua única esperança é o... Seu Madruga chega na vila cansado. Ele andou a cidade inteira. Conversou com donos de bares. Observou restaurantes e açougues. Até mesmo tentou apresentações e shows de rua. Só que mais uma vez, ele não O Seu Madruga nunca conseguia nada. É impressionante. conseguiu achar um emprego. Bom, é o que ele sempre falava, né? Mas vai saber, né? Que ele não pegava mentira. Porém, o bico da semana passada garantiu o almoço de hoje. Seu Madruga não sabe o que vai fazer amanhã, mas o de hoje tá pago. Ele sente um cheiro ruim vindo do barril e lembra do Chaves. Faz um bom tempo que ele não aparece. A vila tá tão calma, nem parece que o Chaves mora aqui. Ele é um garoto travesso, mas tem um bom coração. Seu Madruga respira fundo e entra em casa. Seu Madruga manda a Chiquinha chamar o Chaves pro desjejum. Depois de um mês, ele finalmente Calma aí, rapaziada. Calma aí. Prosseguimos. conseguiu uma refeição pro Chaves. Ela faz bico, mas vai até o barril. Só que ao ver a cena, Chiquinha vomita na mesma hora. Seu Madruga vai ver o que tá acontecendo. Ele percebe que o fedor tá além do normal. É comum que ele não tome banho por alguns dias. Chegando mais perto, Seu Madruga se depara com a triste notícia. O corpo de Chaves estava em processo de decomposição. O estado que ele se encontrava não dava para diferenciar as partes do corpo. A madeira do barril impediu o cheiro de se alastrar pelo pátio. A fome o deixou desnutrido e com a imunidade baixa. Quando Chaves entrou no barril para descansar, ele sentiu tanto cansaço que acabou dormindo, sem saber que aquele seria seu último dia. Seu corpo ficou lá por dias, abandonado e esquecido. Todos passavam pelo barril e ignoravam o cheiro por simplesmente ser o Chaves. As pessoas que Chaves tanto amava não notaram que ele estava morrendo aos poucos. Seu Madruga cobre o barril com um lençol e lamenta por não ter se esforçado mais. A culpa o consumiu. Mesmo ele sendo o único que conseguia alimentar o Chaves uma vez ou outra, não foi suficiente. Seu Madruga fracassou. Por que ele não tentou mais? Por que ele não se esforçou mais? Ele sabia que tinha alguém que dependia apenas dele. O que mais dói é que Seu Madruga sabia que ele não iria sobreviver.
É um dia comum na vila e seu barriga aparece para cobrar o aluguel. Felizmente, ele não é recebido a pancadas pelo Chaves. Ele passa por todas as casas do cortiço e cada um dos inquilinos paga o aluguel com uma expressão vazia no rosto. Com o dinheiro em mãos, ele apenas se despede contando as notas. Seu barriga não reparou nos olhares. Ele ignora, pois a única coisa que importa é o aluguel. Ele passeia pela vila feliz por não ver o Chaves em lugar nenhum, até que enfim aquele moleque imundo sumiu da vila. E finalmente, ele vem cobrar o aluguel do seu Madruga, mas ao abrir a porta, Chiquinha olha para ele chorando e o chamando de assassino. Seu Madruga aparece logo atrás, com muita raiva no olhar. Seu barriga não entende nada, porém seu Madruga diz a verdade. Chaves morreu dentro da vila, a mesma vila onde seu barriga é Mano, que vídeo é esse? Que vídeo é esse? Meu Deus. proprietário. Seu barriga tenta ir embora, mas todos da vila começam a encará-lo com desgosto. Seu barriga ignorou os pedidos de ajuda do Chaves. Ele nunca acionou a assistência social. Ele só se importava com as taxas que o seu Madruga pagava para o Chaves continuar frequentando a vila. Seu barriga é denunciado e levado pela polícia. Ele permitiu que um garoto morresse em sua propriedade. Agora ele terá que assumir as consequências da sua ganância. Mano, eu não sei que diabo tá passando no Brasil. Meu Deus. Que vídeo, mano. Paty chega na vila feliz da vida. Ela veio apenas para ver o Chaves. Ela até trouxe um presente. Mas que estranho. Ela não encontra ele em lugar nenhum. Ela procura por ele em todos os cantos. Mas infelizmente não o encontra. Chiquinha tá voltando da mercearia com alguns remédios na sacola. Paty logo vai atrás dela para perguntar sobre. Mas ao ouvir o nome Chaves, Chiquinha derruba os remédios no chão. Ela ajoelha com uma expressão vazia no rosto. Paty não entende nada e corre para chamar o seu Madruga, mas ele não tá em casa. Quem sai para atender a Paty é a Dona Clotilde. Paty pede para ela cuidar da Chiquinha e pergunta onde foi parar o Chaves. Dona Clotilde, a fim de proteger a Paty, apenas diz que o Chaves se mudou para muito longe. Paty fica triste com a notícia. Ela gostava tanto do Chaves. Ela abaixa a cabeça e entrega um sanduíche de presunto que ela trouxe pro Chaves como presente. Paty diz para dar ao Chaves quando ele voltar. Dona Clotilde engole seco e abre um sorriso acolhedor, garantindo que vai entregar o presente. Paty vai embora sem saber da tragédia e nunca mais volta. Professor Girafales retorna às aulas. As férias acabaram e a escola precisa funcionar. Ele chega na classe e nota que alguns alunos faltaram. Os que faltaram foram o Nhonho, Kiko, Chiquinha e o Chaves. Girafales pergunta se algum aluno sabe sobre o que aconteceu. Paty fala com voz de choro que o Chaves se mudou para muito longe e que a Chiquinha estava estranha. O professor dá aula normalmente, mas continua intrigado com o que a Paty disse mais cedo. Enfim, ele decide ir à vila. Mas quando ele encontra a Dona Florinda, por um instante ele esquece o que precisava perguntar. Eles entram em casa e logo vem o Kiko encarando um sanduíche de presunto com os olhos fundos e inchados com lágrimas. Girafales então lembra o que veio fazer. Dona Florinda diz que Kiko não está bem e que vai levar ele ao médico. Ele pergunta o porquê, mas Dona Florinda fica em silêncio. O professor então vai até a casa do seu Madruga, onde pela janela dá pra ver a Chiquinha. Ela estava no mesmo estado que o Kiko, porém bem pior. O professor Girafales orienta o seu Madruga para levá-la ao médico junto com o Kiko. Ele abre a porta e vai embora da vila. Mas no caminho ele nota que falta alguém. Alguém que ficava ao lado da escada. Ele para e observa, mas nada vem à mente. Seu Madruga aparece novamente e diz ao professor Girafales que o Chaves faleceu. O professor fica sem reação. Mas o seu Madruga diz para ele parar de fingir, pois ele sabia bem que Chaves vivia faminto. E só ia para a escola, pois lá ele podia almoçar. Mas a escola entrou em férias prolongadas. Foram quase 3 meses sem aulas. Infelizmente, o Chaves não resistiu. O professor Girafales vai embora calado. Seu Madruga acorda. Mano, que doideira. O clima do vídeo pesou completamente. Completamente. Doideira, mano. E levanta para fazer o café da manhã. Hoje é seu dia de folga, já que ele arrumou um bom emprego recentemente no almoxarifado.
Ele prepara 2 ovos mexidos e 2 pães na chapa, a refeição predileta da família. Seu Madruga então separa uma porção e leva até o quarto da Chiquinha. Mas a Chiquinha se recusa a comer outra vez. Ela apenas encara seu pai com uma expressão vazia no rosto. Como de costume, ele deixa o café da manhã na cômoda e fecha a porta do quarto. Seu Madruga está sem opções. Ele não sabe mais o que fazer em relação a Chiquinha. Depois que ela viu o corpo apodrecido do Chaves no barril, Chiquinha passou a vomitar frequentemente após as refeições, até parar de se alimentar por completo. Ela começou a ter ataques de pânico à noite e surtos no meio da vila. Ela saía de madrugada procurando pelo barril do Chaves. Agora ela não sai mais da cama e está cada vez mais magra. Seu Madruga já tentou conversar, mas a Chiquinha não consegue se comunicar e quando tenta falar algo, ela chora. Chiquinha adquiriu um trauma profundo e praticamente incurável. Seu Madruga não teve escolha senão internar a própria filha no hospital. Chiquinha não frequenta mais a vila. Chaves acorda e levanta do seu barril. Logo ele vê um carrinho super legal do Kiko no chão e decide brincar com ele. O Kiko é muito legal, ele deixa o Chaves brincar com todos os brinquedos dele agora. E também sempre traz um sanduíche de presunto para eles comerem. Seu Madruga e a Chiquinha sempre convidam o Chaves para o desjejum. Agora que seu Madruga tem um ótimo emprego e não paga mais aluguel. A dona Clotilde paga o aluguel da casa número 8 onde Chaves mora. Ela não liga mais que o Chaves a chame de bruxa do 71. Seu Barriga sempre traz peças de roupa novinhas pro Chaves usar. E o professor Girafales o admira por ser o melhor. Esse aqui já é como os personagens deveriam agir, se comportar com o Chaves. Talvez se tivesse se comportado assim antes, o Chaves estaria vivo, entendeu? É mais ou menos nessa lore. Melhor aluno da sala. Todos na vila só querem o bem do Chaves. Todos amam o Chaves. Todos vivem apenas pelo Chaves. É o que Chaves criou na sua mente para suportar o vazio. Depois que Chaves morreu de fome, ele foi parar no limbo. Agora ele não sente mais fome, apenas dor. E para suportar a dor, ele criou a versão perfeita e idealizada de cada um da vila dentro do Void. Chaves não percebe mais que os dias se repetem de forma infinitamente... É como eu disse, é mais ou menos no teor de... Se tivesse sido diferente, o Chaves não teria morrido. Considerando que seja uma teoria da conspiração, faz sentido isso, mas a história é diferente. Constante, pois ele se distrai com a vida falsa e perfeita criada pela sua mentalidade infantil. Chaves não percebeu que já está morto faz anos. É o Brasil. Que diabo de anúncio! A vila tá tranquila e ensolarada. Kiko pega sua bola quadrada e sai para brincar. Ele observa ao redor e nota que Chaves está procurando coisas no chão. E toda vez que Chaves encontra algo, ele põe na boca chorando. Kiko fica confuso e encara o Chaves por alguns instantes. Chaves não percebe sua presença, não importa o que o Kiko faça. Então Kiko volta para casa, para logo depois sair com um sanduíche de presunto deliciosíssimo. O cheiro exala por todo o pátio. Assim que Chaves vê o sanduíche, ele olha pro Kiko na mesma hora. Kiko chega perto de Chaves e dá o sanduíche para ele. Chaves sorri alegremente, se debulhando em lágrimas. Porém, seu Madruga chega na vila e se depara com o Kiko no meio do pátio sozinho. Seu Madruga pergunta ao Kiko o que ele tá fazendo, e ele diz que está oferecendo um sanduíche pro Chaves. Seu Madruga abaixa a cabeça, pois ele sabe que vai ter que lembrar o Kiko outra vez. Chaves morreu faz 1 ano por desnutrição. A pobreza não deixou seu Madruga o alimentar. A soberba não deixou Dona Florinda o acolher. A ganância não deixou seu Barriga o sustentar. E a infantilidade não deixou Kiko entender a seriedade da situação. Seu Madruga olha pro Kiko e reforça que não foi culpa dele, dizendo que ele precisa superar essa perda, pois nada vai mudar o passado. A vila tá sem vida. Nenhuma criança brinca no pátio depois daquilo. Os inquilinos vivem dentro de suas casas e evitam ao máximo aquele local. Dona Clotilde observa o seu Madruga. Ele se culpa por tudo o que aconteceu e ela não aguenta mais ver isso acontecer. Dona Clotilde chama o seu Madruga e a Dona Florinda para tomar um café. E assim, ela os avisa que o ritual começou.
Como assim? Dona Florinda fica desesperada e o seu Madruga fica inquieto. A última coisa que eles esperavam era que o boato sobre ela ser uma bruxa fosse verdade. Clotilde diz para darem as mãos e não soltarem de forma alguma, senão os espíritos zombeteiros vão... Ela então chama pelo Chaves para tentar contato. E, inacreditavelmente, ele aparece, com os olhos escuros e com sua imagem desbotada. Dona Clotilde olha para o seu Madruga e dá a ele a chance de se despedir. Com os olhos cheios de lágrimas, seu Madruga diz tudo o que sentia. Ele diz que o amava como seu próprio filho, que se pudesse ele o adotaria, mas a situação no qual ele se encontrava infelizmente não permitia. Por lei, seu Madruga teria que ter idoneidade moral e financeira, o que ele não tinha. Seu Madruga chora e se culpa por ter deixado seu precioso garoto morrer dessa forma. Chaves abre um sorriso no rosto e diz que nada daquilo foi culpa dele. Chaves diz que sempre amou todos da vila igualmente. Ele observa a vila todos os dias. Ele cuida de todos, mesmo que ninguém o perceba. Chaves viveu no Void sofrendo por muitos anos, já que o tempo lá é diferente do tempo daqui. Esse tempo o fez amadurecer espiritualmente, e acrescenta que todas as orações que seu Madruga fez para ele foram ouvidas. E com esse ritual, Chaves pôde finalmente descansar e ser feliz. Ele desaparece finalmente e todos soltam as mãos. Seu Madruga agradece a Dona Clotilde por ter feito o que fez. Já a Dona Florinda não acreditou no que viu. Ela saiu de lá traumatizada. É o Brasil, o jogo da... Eu odeio essa porra. Dona Florinda chega na vila. Foi um dia péssimo no restaurante. Na entrada do pátio, ela se depara com algumas crianças novas da vila. Mas quando elas veem a Dona Florinda, chamam ela de Bruxa do 14, já que a Dona Clotilde se mudou, mas era de se esperar. Já que Dona Florinda parou de se cuidar, ela tá sempre fumando e se tornou a pessoa mais rabugenta da vila. Tudo isso porque seu filho foi o único que não se recuperou da morte de Chaves. A culpa assombrou Kiko até sua adolescência. Dona Florinda sentia muita dor. A dor de ver o filho tendo paranoias. A dor de ver o filho entrando em depressão. A dor de encontrar seu filho no quarto, sem vida. Tudo isso foi demais. Dona Florinda passou noites solitárias tomando o café gelado que ela fazia esperando que o professor Girafales viesse. Ele, que sempre vinha trazer flores e alegrar um pouco o dia, desistiu de cuidar da Dona Florinda. Ele que encontrou o corpo de Kiko ao lado de vários remédios e sanduíches de presunto no chão do quarto. Dona Florinda se negou a acreditar no que viu e sempre dizia que Kiko... Mano, que porra é essa? Mano, que porra é essa, mano? Que merda. Estava apenas dormindo, porém o cheiro fétido havia impregnado a casa toda. Dentro de uma casa vazia e solitária, presa com a culpa e a solidão, ela foi a última pessoa a sentir as consequências da morte de Chaves. Sua Madruga, sua barriga foi solto 1 ano depois. E este foi o Analog Horror do Chaves. Eu sei que a teoria do Chaves estar morto já é antiga. Também sei que muitos acham que na verdade todos estão mortos e a vila é... Doideira. Doideira, mano. Que vídeo. Que vídeo. Que vídeo. A lore do vídeo ficou muito boa. E isso eu não posso negar. Muito boa, lore. Que vídeo, rapaziada. Ai, que doideira. Doideira. Meu Deus, doideira. Eu não sei nem o que falar.